Olá pessoal, falando sobre relacionamentos amorosos. Quando uma pessoa está num relacionamento em que se sente muito empolgada, muito apaixonada e aposta tudo, achando que aquele é o seu caminho de vida, se e quando não dá certo, é fatal sentimentos de tristeza, decepção, revolta, inúmeras reações que levam um tempo ali variável para serem superadas, né, acomodadas. E quando esse relacionamento não dá certo por decepção, sentimento de traição moral, e de ter confiado em alguém que não honrou essa qualidade de entrega, doação e confiança, gera uma sensação, às vezes, como que eu fui parar ali, como eu cheguei ao ponto que cheguei, o que eu não vi, o que eu deveria ter visto, o que eu poderia ter feito diferente, ou o que poderia ter sido diferente se o outro não tivesse falhado, ou errado, ou desrespeitado como desrespeitou. Isso se torna ainda mais grave nos casos em que há um relacionamento abusivo, nos moldes de uma violência perversa narcisista por parte de um dos parceiros. Aquele que se vê vítima de um perverso narcisista pode nutrir sentimentos de vergonha, de mal-estar, de falta de autolocalização forte dentro dessa entrega, dentro da expectativa projetada, dentro da doação projetada. Quando se dá conta e entende que estava num relacionamento abusivo, há lugar para um sentimento de alívio por ter saído? Sim, mas esse alívio ele só vai se dar na medida do desligamento do investimento afetivo e da doação ali feitas durante o tempo da relação. Até lá, um misto de emoções de forma muito intensa vão imperar, e principalmente uma sensação de ser talvez uma pessoa que tivesse perdido o seu senso, o seu bom senso, como que não viu, que cegueira foi essa que não conseguiu ver o todo de uma série de jogos de manipulação. Então a pessoa pode se sentir boba, pode se sentir mal consigo mesma, com uma série de adjetivos negativos que, repito, não vão ajudar na superação desse mal-estar após o término da relação. Sentimentos de vergonha podem advir por ter justamente acreditado e investido demais, sentimentos de medo de talvez repetir de novo um mesmo erro numa outra relação, como já comentamos aqui no canal sobre isso em outro momento, e uma série de dúvidas da capacidade da pessoa conseguir se enxergar e enxergar direito um outro, quem quer que seja. Então, essa sensação, esse conjunto de sensações podem variar, mas em geral eles aparecem porque a pessoa se sente enganada pelo outro e em algum grau pode se sentir enganada por si mesma. E isso redobra o mal-estar, porque típico da perversidade, típico das relações e das condições perversas, está essa condição da pessoa passar a procurar o erro em si mesmo o tempo todo, perdendo a relativização das falhas desse outro. Ou seja, num relacionamento, parte a parte devem ser revistos, mas no caso de abusos perversos narcisistas,
essa análise de lado a lado, ela fica muito mais difícil de ser feita, porque em geral a vítima fica só, absolutamente só. E isso contribui em grande parte para essa intensificação nesses sentimentos de mal-estar, vergonha, encolhimento e falta de capacidade de entendimento, que vai ser retomada, tem como ser retomada, apesar do término, do abandono, da isenção que em geral os perversos narcisistas fazem das relações aonde estiveram. Com terapia, com reflexão, com leitura, com recursos psicoterapêuticos no sentido amplo do termo que a pessoa pode buscar.